Olá, pessoal! Bom dia, Austrália, boa noite, Brasil. Hoje, sem delongas, eu já começo essa live chamando o Lordecinho, porque hoje quem conduz essa live é ele. Ah, Tudo bom? tudo bem. E aí, dá pra me ouvir direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Você me Ai, ouve? então tá perfeito. Dá pra ouvir aqui de boa. Só não sei se tá bom a iluminação, porque como você sabe, né? Bom dia, Austrália, boa noite, Brasil, né? É isso mesmo, tá ótimo. Te vejo bem, não se preocupa com isso. Aqui também é luz natural. E aí, Lorde, como foi seu dia? Por aqui tranquilo, o dia já tá se encerrando, né? E mas hoje, inclusive, falando sobre pós-graduação, hoje o dia foi dedicado aí à finalização da tese, né? Então, Oh, vamos ver. Então, o dia parabéns! hoje foi produtivo, daquele jeito. Futuro doutor. Quase lá. Faltando pouco. É Falta isso bem aí. pouquinho. Mas é isso. Boa noite, Austrália. Hoje é 14 de novembro, aqui no Brasil. O dia já está se encerrando. E por aí, Aqui é 15 de novembro. A sexta-feira está começando na Austrália. Então, boa noite, Anderson. bom dia, doutora Adriana. Então, gente, só conversando rápido aqui com vocês, eu tenho que informar que a Adriana, ela tá vindo do futuro, né, para conversar com a gente sobre carreira na Austrália, também na Nova Zelândia, né, aí na Oceania. E é uma parceria, agora o Day Science com o Lorde Sinho, e estamos aí para a gente falar sobre carreira científica, uh, tanto para pós-graduação, mestrado, doutorado, ou até mesmo a carreira como pesquisador no âmbito profissional, né? Então a gente vai debater esses temas, mas eu acho que, pelo menos para o público do Day Science, eu acho que eu tenho que me apresentar também, né? Eu sou o Anderson Lima, conhecido nas redes como Lorde Sinho. Sou doutorando em Ciência Florestal pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É a universidade que é a mais complicada de falar, que é o FVJM. E já estou no processo de finalização. Logo, logo, no final desse mês é a defesa. E vamos ver, né? E vamos conseguir esse título aí de doutor. Eu espero que dê tudo certo. E aqui o meu perfil é voltado para falar sobre pós-graduação, sendo que de uma forma mais leve, de uma forma mais engraçada, né? Abordando a pós-graduação de uma forma mais humanizada, do ponto de vista do pós-graduando, né? Então eu trago esse tom de humor aqui, tentando, né, aliviar a questão da pós-graduação, que não é um processo tão tranquilo, né? Ele é um processo que é um pouco árduo, é um processo que é solitário muitas vezes, e abordo esses temas justamente com a questão de saúde mental, da importância da valorização da ciência e também dos cientistas, que isso é muito importante. E aproveito também para anunciar que eu sou embaixador da campanha do reajuste das bolsas pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Então, para os brasileiros e também para quem está aí na Austrália, Nova Zelândia, que quer uma ciência valorizada no seu país, então está aqui falando com o próprio embaixador da campanha do reajuste das bolsas. Então é isso. Por favor, doutora Adriana, se apresente aí para o meu público que ainda não te conhece. Anderson, muito obrigada por esse espaço. A gente escolheu você, convidou você justamente por essa voz que você tem aí com os pós-graduandos no Brasil, esse trabalho que é maravilhoso. Eu te acompanho faz muito tempo e você arranca gargalhadas. É, E é impossível não se identificar com isso que você mostra, que as dores e as delícias, mais dores do que delícias de ser um pós-graduando no Brasil. Eu sou a Adriana, Adriana Pires Vieira, eu sou diretora da Day Science. A Day Science é uma empresa que conecta brasileiros, pesquisadores brasileiros, com a pesquisa científica na Austrália.
Eu sou formada em Química pela Federal do Maranhão. É, tenho mestrado em Química Analítica também pela Federal do Maranhão, doutorado pela Unicamp. Depois do meu doutorado, eu fiz 6 anos de pós-doc pela USP de São Paulo. E no final de 2018, quando terminou meu pós-doc na USP de São Paulo, eu consegui uma vaga de pesquisadora na Universidade de Sydney. Então, eu mudei para a Austrália no final de 2018. A priori, seria 1 ano de contrato para ficar lá, e aí eu voltaria para o Brasil. Mas a Austrália, descobri a Austrália um país cheio de oportunidades e acabei ficando. Depois do meu tempo na Universidade de Sydney, fui contratada por outra universidade que fica em Perth, no lado oeste da Austrália. Então, me mudei para Perth. O meu marido fez o doutorado aqui também na Curtin University, que foi a mesma universidade que me contratou como pesquisadora. Depois de 2 anos, eu estando na universidade, o meu chefe me nominou para o governo australiano como talento global. Então, o governo australiano me convidou para ser residente permanente no país através do visto de talento global. Então, eu consegui primeiro a residência permanente no país e depois a cidadania. Então, hoje eu sou cidadã australiana, cidadã brasileira também e segui minha vida aqui na Austrália. Eu resolvi, em 2023, deixar a academia, a universidade, para ir trabalhar na indústria como consultora científica. E aí, esse ano, eu resolvi abrir essa empresa, desde de junho, para conectar os brasileiros à pesquisa científica na Austrália, porque a Austrália, a Nova Zelândia são países cheios de oportunidades e que eu acho que não são bem divulgadas, ainda mais para o nosso país, ali, a América do Sul. Então, a Day Science tem esse papel aqui, conectar e mostrar o quanto de oportunidades de bolsas, de vagas de pós-doutorado, vagas para pesquisadores a gente tem. E aí a gente convidou o Lordicinho como representante dos pós-graduandos no Brasil para perguntar para a gente, para explorar quais são essas oportunidades aqui. Então aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Quem manda hoje aqui é o Lordicinho. Pois é, gente. É uma live bem interativa. Eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que já surgiu algumas dúvidas, mas eu acho que antes de começar a dar uma olhadinha aqui no chat, você falou que teve toda. Você trilhou, né, toda essa linha do tempo, e agora, como cidadã australiana, eu queria só saber de você uma visão como uma brasileira, que agora também é cidadã australiana, como você enxerga a questão de como é tratado tanto a ciência como a pesquisa, e principalmente o pesquisador, que é o ator principal, né, de toda essa construção aí, porque a gente sabe que a ciência, a tecnologia, ela é muito importante para o desenvolvimento econômico de todo o país. Então, um país que não investe, não tem um olhar para essas questões, ele está fadado a ficar lá atrás, a não ter tecnologia, a não ter inovação, a correr riscos, né? A gente acabou de passar recentemente aí por uma pandemia, e que se não fosse pela ciência, o avanço tecnológico e essa batalha contra fake news também, que é outra coisa que tem aqui, que infelizmente ainda assombra o nosso país, e infelizmente o mundo inteiro. Eu queria saber de você, aí na Austrália e também na Nova Zelândia, como é visto, né, a ciência, que você fala que é bem receptível, né? Então, como é essa percepção deles em relação à ciência e o pesquisador? Tá. Toda vez que eu falar aqui, eu vou ficar me referindo mais à Austrália, mas aí vale para Nova Zelândia também, tá? Aham. Então, assim, a Austrália é um país que valoriza muito a ciência, é um país que procura ser independente em todos os sentidos. Então, todas as tecnologias que puderem ser desenvolvidas aqui são desenvolvidas aqui. Então, não só o governo investiu muito em pesquisa, como também todas as indústrias. E boa parte do dinheiro para pesquisa vem das indústrias. Então, por exemplo, agora a Austrália tem um objetivo de transformar toda a energia do país em energia renovável. Então, existem muitos recursos para desenvolver pesquisa, para transformar o país todo
usando só energia renovável. Então, a gente tem uma meta até 2050 que o país só utilize recursos renováveis. Então, assim, sempre tem, todo ano a Austrália mostra o orçamento, assim como todos os países, do dinheiro que vai para pesquisa. E aí tem os setores targets, tanto saúde, energia, mineração e etc. Para onde vai esse dinheiro? E as coisas aqui, elas costumam funcionar. Não fazendo assim uma crítica ao Brasil, os brasileiros, os cientistas brasileiros são muito bem vistos aqui na Austrália, tanto que a gente tem um número relevante de cientistas brasileiros aqui, de alunos vindo fazer pesquisa aqui. A Austrália fornece as bolsas de mestrado e doutorado, assim como no Brasil também tem essas bolsas. E tem muito incentivo para a carreira científica, para trazer pesquisadores de fora para cá, até porque a Austrália, por ser um país desenvolvido com pouca desigualdade social, os australianos em si não veem muito a vantagem na educação de nível superior, como um mestrado, um doutorado, porque você terminando o ensino médio aqui, você consegue um emprego que te paga muito bem. Então, como toda a educação aqui é paga, é privada e pública, mas mesmo a pública você tem que pagar. Então, assim, para eles não é muita vantagem pagar os estudos de nível superior, para não ter tanta diferença salarial, porque aqui não existe um gap tão alto como Uhum. existe no Brasil, né? Então, assim, não é muita vantagem. Então, a maioria dos pesquisadores com educação superior, os doutores, acabam vindo de fora. E a Austrália tem um programa de imigração por profissão. Então, tem várias profissões em demandas que o país precisa. Então, ele incentiva a vinda de pessoas com alta qualificação e acaba trazendo as pessoas de países como o Brasil, né? Então, assim, o incentivo para a pesquisa é gigantesco de todos os setores. E você consegue emprego, fazer pesquisa na universidade, você consegue fazer pesquisa na indústria. As indústrias têm os departamentos de pesquisa e desenvolvimento. E a indústria também faz parceria com as universidades. Então, os projetos da universidade já são voltados para uma aplicação industrial. É sempre o objetivo é sempre fazer um produto comercializável que vai ajudar, que vai dar um retorno para a sociedade de alguma forma. Interessante. Então, e outra coisa que eu queria te perguntar, para quem não sabe, a gente já conversou antes no backstage, né? E eu terei várias dúvidas. E a Adriana, ela me falou algo muito interessante, que diferente aqui do Brasil, na Austrália, o pesquisador, ele é um profissional, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, ainda, né, a gente não tem os direitos previdenciários e tudo mais. Mas na Austrália, então, o pesquisador, ele é um trabalhador, ele é reconhecido como profissão, tem piso salarial, tudo certinho. Tem. Que é uma dúvida muito frequente, as pessoas chegam para a Day Science perguntando sobre bolsas de pós-doutorado. E aqui na Austrália não existe bolsas de pós-doutorado. Bolsas são para estudantes. Então, para mestrado e para doutorado, porque são estudantes, mas mesmo os estudantes de mestrado e doutorado são tratados como profissionais. Aham. Mas eles recebem bolsa. Já o pós-doc, ele é contratado da universidade como pesquisador. Os cargos são chamados pesquisador, pesquisador associado, pesquisador assistente, mas eles são pesquisadores. E até existe cargos na universidade que é só para ser professor, existe cargos de professor que faz pesquisa e existe os cargos só de pesquisadores. Então, o pesquisador, o pós-doc, ele tem todos os direitos trabalhistas, salário, o superannuation, que aqui é aposentadoria, as férias, as licenças, licença maternidade, tanto para a mulher quanto para o homem. Aqui eles falam a licença maternidade é para o cuidador principal.
Então, assim, se é o pai que vai cuidar do filho, o pai pode tirar essa licença, que no caso, licença paternidade. Mas, enfim, tem todos os direitos trabalhistas. Então, não existe. Porque no Brasil, eu fui 6 anos pós-doc no Brasil, e o pós-doc no Brasil, ele não é nem aluno e nem funcionário. Então, ele está Sim, ali, que ele não tem o direito de aluno, tipo, o RU, ele não paga a taxa mínima do estudante no sim. restaurante universitário. Mas ele também não tem nenhum direito trabalhista. E aí ele fica ali no limbo, que esquecido, sabe? É E é uma uma coisa. condição híbrida, né? É Ele tem complicado. uma profissão porque ele é formado, mas porém ele ainda está num processo de formação porque ele ainda tá sendo construído isso, né? Isso. Então é assim, aí só falando um pouquinho mais do pós-doutorado aqui, que são as posições de pesquisadores, diferente também do Brasil, é, não existem editais como no Brasil para soltou um edital, aí você tem que fazer a sua inscrição ali com o projeto e tudo mais para conseguir uma bolsa de doutorado. Aqui, como são posições de trabalho, elas são anunciadas no site da universidade ou no site de emprego mesmo, como Uhum. trabalho. Então, abriu Sim, uma posição para o pesquisador na Universidade X. O processo para você entrar numa posição assim é envio de currículo, envio do que eles chamam de selection criteria, que é um documento que você faz com os critérios de seleção, porque tem lá na posição, eu preciso de um pesquisador que tem experiência nisso, 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 e aí você faz o documento falando, olha, eu tenho experiência nisso, trabalhei com isso na universidade tal, você faz ali uma covelera sim, das suas experiências, do quanto as suas experiências dão match com a posição. Você faz esses documentos, submete, e aí eles chamam para entrevista. Você faz uma entrevista de emprego, falando das suas sim. experiências e tudo mais. E aí, depois da entrevista, se você passa nesse processo, é a checagem das referências. E aí, depois das referências, você é contratado. Então, é um processo relativamente simples. E geralmente você é contratado para trabalhar num projeto já aprovado pelo professor. Porque como que Sim. funciona aqui? Os professores, pesquisadores da universidade, eles submetem os projetos para conseguir o que a gente chama de grants. Daí, por exemplo, eu aprovei um projeto de para 5 anos conseguir US$ 5 milhões para trabalhar nesse projeto. E aí eu vou montar a minha equipe para trabalhar nesse projeto. Então eu vou contratar aí 3 pós-doc, 3 pesquisadores, vou contratar 5 alunos de PhD. E a gente sempre fala contratar alunos de PhD, porque realmente, apesar de ser aluno, é tratado como funcionário, porque os alunos que fazem pesquisa, eles trabalham, eles desenvolvem pesquisa, então eles Sim. são cientistas. Então aí funciona mais ou menos nesse esquema, tipo, tira ali o dinheiro que vai para as bolsas, porque as bolsas aqui pagam tanto as taxas da universidade, porque como eu falei que que as universidades aqui são pagas, pagam as taxas da universidade e pagam aquela ajuda de custo para o aluno, né? Depois Sim. a gente entra em mais detalhe das bolsas dos estudantes. Mas aí o esquema do pós-doutorado, as posições de pesquisadores aqui na Austrália e também na Nova Zelândia são assim. Salvo algumas exceções, porque o dinheiro da pesquisa aqui na Austrália também vem de doadores. É, por exemplo, tem um magnata da mineração aqui, que muito rico, e aí ele tem uma fundação chamada Research Forward Foundation, que ele doa dinheiro para pesquisa. Então, as fundações desse estilo, elas abrem posições, por exemplo, para recém-doutor. Todo ano ela abre a chamada para contratar um pós-doc que acabou de se formar. E aí, nesse caso, é mais ou menos como se fosse um edital. Então, assim, Sim. submete um projeto, mas isso é tudo vinculado com algum professor. Então, o candidato que quer pleitear essa oportunidade, ele tem que primeiro entrar em contato com um supervisor numa universidade, ali conversar sobre um projeto, desenvolver um projeto e aí para aplicar
para esse tipo de fundação para conseguir o recurso. Mas, de qualquer forma, ele vai ser contratado pela universidade que ele escolher. Uhum. Que foi até praticamente, tu respondeu praticamente a pergunta da Monize aqui, que ela perguntou como tentar essa oportunidade, tem edital? Então, não necessariamente tem editais, né, para poder pleitear essas vagas. Lembrando, tô aqui lendo, saudando todo mundo que está aqui participando aqui da live, já estou aqui selecionando algumas perguntas, mas tem uma pergunta que está lá no nosso post da live, que você também respondeu, mas eu acho que seria interessante da gente conversar aqui na live, que sobre doutorado sanduíche, que o pessoal tem algum que perguntou aqui também, pela CAPES, né? Se tem a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, mas com o recurso da CAPES indo para a Austrália, é possível? Muito possível. A gente tem vários alunos agora aqui, depois da pandemia que voltou a possibilidade de viajar, chegou vários alunos do Brasil com os doutorados ou mestrado sanduíche, tanto da CAPES, da FAPESP, do CNPq. A DayScience auxilia nos trâmites, porque aí, quando é sanduíche, geralmente já é um professor ali do Brasil, que tem alguma parceria com um professor da Austrália e já faz ali a conexão. Mas caso não tenha essa conexão, a gente pode ajudar também a achar o grupo de pesquisa certo. E a DayScience também trabalha nos trâmites de questão de visto, da aplicação de visto para chegada aqui na Austrália, né? Que é um pouquinho burocrático também. Então, a gente auxilia também nesse sentido. Mas é completamente possível. Agora, o contrário, já não tem recursos da Austrália para trazer um aluno já vinculado no Brasil. Agora, alguém que queira fazer um doutorado pleno aqui na Austrália tem recursos, um mestrado pleno tem recursos, mas assim, é completamente aqui da Austrália, né? Então, quem tem para fazer o doutorado de sanduíche na CAPES, então geralmente a universidade já tem um projeto, algo já vinculado, que isso já facilita, né? Mas aí o recurso é o da CAPES, né? Que já fornece. Isso. Interessante. Um beijo, Miriam, aí do Programa de Educação da UFSM de Santa Maria. O Zander aí, ó, perguntou relação ao mestrado, doutorado de sanduíche. A gente acabou de perguntar sobre isso. Achei interessante. Edu, Biology. Quais foram as dificuldades iniciais na Austrália no início do doutorado? Eu, na verdade, não fiz doutorado. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Vou ter um filtro aí sem querer. Enfim, vai ficar. Vai ficar. Tirei. Porque eu não sei mexer muito bem nisso aqui, viu, gente? O especialista aí de internet é o Lorde. Então, eu não vim para cá fazendo o doutorado, né? Eu já vim como profissional contratada pela universidade. Mas o meu partner, meu marido, ele veio comigo na condição de dependente do meu visto, e aqui ele conseguiu uma bolsa de doutorado. Mas eu acho que essa pergunta também se expande não só para o início de um aluno de doutorado, mas também, tipo, como eu, vim para trabalhar. Uma língua nova, uma cultura nova, um país que eu não conhecia, que na verdade eu nem sabia onde ficava a Austrália, parece que eu caí de paraquedas aqui. Depois eu posso contar um pouquinho dessa história. A maior dificuldade para mim foi o inglês, porque eu achava que eu sabia um pouco de inglês, porque aprendi sozinha a ler, porque quando a gente entra na universidade, já na iniciação científica, tudo é em inglês, os artigos. Então, assim, comecei a ler, a me desenvolver ali, e aí eu achava que, não, eu sei inglês, porque eu leio os artigos, né? Eu escrevo e tudo mais. Mas eu cheguei aqui e aí eu descobri que eu não sabia nada. E, tipo, não entendia nada do que meu chefe falava. E ainda, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver que o sotaque australiano é completamente diferente do americano. Então, assim, a gente que consome muito os filmes dos Estados Unidos e tudo mais, a gente está acostumado com o inglês. E aí chegar aqui, meu Deus, que inglês é esse? Então, assim, para mim foi muito difícil o inglês. Aí eu contratei um professor particular e só para me ajudar na conversação. Mas no início, nos primeiros meses, eu vou dizer até um ano,
Olha, eu tô há 5 anos, fez 6 anos que eu tô na Austrália. Eu ainda digo que hoje eu ainda não tenho inglês fluente, eu ainda não sou 100% segura do inglês, mas assim, a gente vai assim mesmo. É Mas outra coisa que a consegue gente se tem que. comunicar, que é o importante, né? A gente tem que se jogar de qualquer forma, Sim. porque como a Austrália é um país de imigrantes, você vai ver inglês de todo jeito aqui. Aham. Vários sotaques e tudo mais. E assim, você tem que falar. E as pessoas não julgam se você fala errado ou se você é, tem ali algum problema de comunicação. Se a pessoa não te entende, ela pede para você repetir. Se você não entende a pessoa, você pede para repetir. E a comunicação sai. Eu acho que também é uma crítica que eu tenho do Brasil, é que as pessoas se julgam muito. Julgam muito o coleguinha, porque, tipo, se a gente fala, não pronuncia o inglês direito, aí na internet já vira meme. Os próprios professores de inglês do Brasil criticam muito a pronúncia dos outros, e isso acaba deixando o psicológico da pessoa abalado e não dá coragem para ela se expressar. E aqui você não vê isso. As pessoas falam do jeito que elas aprenderam inglês e tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é você falar e muitas Sim. vezes as pessoas aqui, quando eu tinha muita mania de pedir desculpa pelo meu inglês. I'm sorry, my English is not good, coisas assim. E aí as pessoas falavam, você não tem que pedir desculpa pelo seu inglês. O inglês não é sua primeira língua. E você está indo muito bem. Eu tô te entendendo, tá tudo certo. Não peça desculpas. Eu só falo uma língua, eu só falo inglês, você fala duas. Você está na vantagem. Aí, sabe? E aí você vai entendendo que, nossa, é difícil para todo mundo. Mas você tem que Sim. se jogar de qualquer forma. Então, eu acho É que um pouco. no meu caso, a maior dificuldade foi o inglês. É. Mas É um assim, pouco quem até já. que a Ana Paula perguntou aqui se existe algum programa na Austrália que ofereça formação em inglês antes de entrar num doutorado ou pós-doc. Mas eu acho que deve ser muito do que você falou, né? É um pouco de se arriscar também É. e de enfim, de se desafiar. Eu acho que também é interessante. Ah, e tem uma pergunta aqui, ó. Gostei, do Alcides. Tenho licenciatura e bacharelado em Educação Física e tenho mestrado em Engenharia Biomédica, porém não tenho publicação em inglês. Será que consigo uma bolsa ou uma vaga de doutorado na Austrália? Com certeza você consegue. Assim, é, eu acho que o não todo mundo tem. O Uhum, importante é tentar. Para conseguir bolsas de pesquisa aqui, o que você precisa ter? Você precisa ter uma graduação com boas notas, você precisa ter alguma experiência em pesquisa. Então, um aluno do Brasil, que assim, conheço bem a estrutura do Brasil, o programa de iniciação científica que a gente tem no Brasil é um programa maravilhoso. uhum. Desconheço outro país que tenha esse programa como tem no Brasil. Então, o aluno que sai da graduação, que fez iniciação científica, ele está preparado para um doutorado aqui na Austrália. Aqui na Austrália, os alunos eles passam da graduação direto para o doutorado. A graduação que eu falo é o bacharel, né? Existe o programa que chama é, graduação com ônus, que é quando o aluno faz a graduação mais um ano de pesquisa e Uhum. aí ele está apto para passar direto para o doutorado. E aí no Brasil a gente tem iniciação científica que muitas vezes o aluno fica 2 anos, 3 anos fazendo pesquisa ali no laboratório. Aí tem as bolsas também de iniciação científica, que aqui não existe as bolsas para graduação, para o aluno que faz pesquisa. Então, assim, a gente pode usar essa experiência de pesquisa para justificar a entrada do aluno direto para o doutorado. Se você tem um mestrado por pesquisa, porque aqui também tem essa diferença. Tem o mestrado coursework, que é aquele mestrado profissional que Sim. dependendo da carga horária, o equivalente à especialização no Brasil. E o mestrado, que aqui chama mestrado Master by Research, que é o mestrado por pesquisa, que você só vai fazer pesquisa, que é ali o intermediário antes do doutorado. Se você tem um mestrado por pesquisa no Brasil, é um plus,
porque aí você já tem mais 2 anos de experiência em pesquisa, você já teve a oportunidade de publicar mais. Se Sim. você não tem publicação, não é um problema, mas se você tem publicação, você sai na frente. Então, é tudo ali como se fosse a somagem de pontos. Mas não existe uma tabela de pontuação. O que vai contar mesmo é a sua experiência. Por Sim. exemplo, eu tenho um projeto de energia renovável, eu preciso de alunos que façam caracterização, para um projeto de caracterização de materiais para baterias. Então, eu preciso de um aluno que tenha experiência. Eu vou falar técnicas aleatórias aqui da minha área, tá, gente? Eu sei que nem todo mundo aí tá na química. Mas, por exemplo, preciso de alunos que façam caracterização de raio-x, de RMN, de GCMS. Aí, se o aluno tem aquela experiência, eu vou olhar para ele com os bons olhos, sabe? Mesmo que ele não tenha publicações, Sim. eu vou olhar mais para ele do que um que tenha publicações em outras áreas. Tá entendendo? É mais a adequação do aluno para o projeto de pesquisa que está ali disponível. Aqui também não existe muita possibilidade do aluno trazer o próprio projeto dele, a não ser que seja da área mais de humanas. Mas as áreas mais exatas, as áreas exatas aqui, geralmente o aluno vai ser inserido já na linha de pesquisa do professor. Então, já é um projeto ali que está em andamento, ou um projeto que acabou de ser aprovado. Então, ele só vai ser inserido num subprojeto dentro de um projetão do professor, sabe? Então, assim, os critérios de seleção é bem esse, mas assim, você precisa ter boas notas e você precisa ter experiência em pesquisa. Às vezes também a experiência profissional, se ela for relevante para o projeto de pesquisa, ela vai ser válida também. No site da Day Science, que é www.dayscience.com, logo que você entra na primeira página tem cheque sua elegibilidade para bolsas de mestrado ou doutorado na Austrália. Então, se você preenche aquele formulário, a gente já vai ter uma noção se você é elegível para conseguir as bolsas aqui ou não. Então, isso varia. É tipo, não tenho artigo, mas tenho experiência profissional, tenho experiência em pesquisa. Não tenho experiência em pesquisa, mas tenho uma experiência profissional que é relevante para o projeto de pesquisa, você tem chances de entrar, sabe? As suas notas falam muito sobre você. Infelizmente, porque às vezes a gente sabe que eu tirei uma nota baixa não foi porque eu não conseguia entender a matéria, foi por outros problemas. Isso. Mas, assim, infelizmente, é o que está lá no seu É um histórico escolar. Da critério, né? graduação, do mestrado, é um critério. Então, gente, eu tenho duas perguntas que eu quero juntar. Eu tô amando o que vocês estão comentando. Inclusive, você falou a questão que aqui no Brasil tem iniciação científica, né? E aqui a Thaisa comentou que interessante, a gente acha que sempre está atrás de outros países, mas já fazendo pesquisa desde a graduação, né? Então já é um plus aí. Tem duas pessoas aqui que fizeram a pergunta, ó, o Zander e a Monize. O Zander perguntou que são diferentes o contexto, mas eu acho que dá para dar uma globalizada. O Zander está querendo saber se tem pesquisas na área de ciências marítimas ou ecológicas, se elas são fortes aí na Austrália. E a Munize, ela é química teórica, né? Está terminando o doutorado e ela quer saber se na Austrália tem oportunidade para físico-química teórica e computacional. Então, assim, no geral, quais são as áreas que mais bombam aí na Austrália, né? O Zander está perguntando se a área de ciências marítimas, ecológicas, e a Muniz aí na área da química, né? Praticamente sua colega aí de profissão aí. Então, ciências marinhas. Se vocês verem o mapa da Austrália, a Austrália ela é cheia de praias. É como se fosse um Brasil, mas assim, nem tem fronteira com nada. Então, tipo, é uma grande ilha mesmo. Então, existem Sim. muitas pesquisas sobre ciências marinhas. Você sabe que a Austrália, no geral, a ecologia é muito bem preservada aqui. Eu moro numa cidade que é a capital do estado, Perth, em Western Australia. Eu moro aqui de frente para um rio. E aí, depois do rio, é o centro da cidade.
E o rio é cheio de golfinhos. No verão tem água-viva, já apareceu tubarão aqui no rio. E assim, vida marinha no meio urbano. Uhum. E praias, muitas praias, então tem muita pesquisa, tem institutos de pesquisa só voltado para as questões marinhas. Também no nosso canal do YouTube, recentemente a gente fez uma live com um aluno que trabalha com ciências marinhas, o Thales. Se vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, vai ter uma live com ele. E a pesquisa dele é bem voltada para a área de ciências marinhas. A química. Química, nossa, tem muitos projetos, porque química envolve tanta coisa, e ainda mais agora nessa linha de energia renovável que está bombando aqui na Austrália. Então, tem desenvolvimento de materiais, Uhum. caracterização de materiais, enfim, tem diversas linhas, inclusive a parte teórica, desenvolvimento de programas, das simulações. Então, tem muitos projetos nesse sentido. E aí, as áreas que mais bombam, acho que eu deveria até ter trago para cá, tem as áreas targets. Mas se você for analisar, eu não vou conseguir pontuar todas as áreas targets Sim, agora. Mas, assim, se você for ver essas áreas, envolve todas as áreas. Porque é, saúde, tecnologia, mineração, humanidades, educação, todas as áreas se inserem nesses tópicos. Então, assim, você vai achar projetos de todas as áreas aqui. Eu ainda não vi alguma coisa que não tenha. Tem uns que tem mais do que os outros? Tem. Por exemplo, agora, as áreas de tecnologias têm mais projetos, têm mais recursos em andamento do que as humanidades. Eu acho que isso é geral, né? Em todo lugar é assim. sim. Mas tem também. E a questão das ciências humanas, porque acaba que cria vamos dizer assim, uma questão regional. Porque aí a questão das humanidades aqui, o pessoal vai estudar a questão indígena aqui, que a gente chama dos aborígenes, a interação dos imigrantes. Então, são tópicos mais relevantes para o país, Sim. do que assim, pode-se dizer no contexto mundial, mas mais relevantes para as questões da Austrália em específico, para as questões do país em específico. Mas, no geral, você vai achar projetos de todas as áreas. Legal. Antes de fazer mais uma pergunta aqui, antes da gente ir para um próximo tópico, a Tainá, você falou aí da questão das notas, né, do rendimento, que a gente também tem muito isso, né, a questão do rendimento do aluno e tudo mais. A Tainá fez uma pergunta aqui, ah, se por um acaso na graduação teve uma média ok, assim, mas no mestrado já teve um plus aí na questão do rendimento. Será que isso vai interferir? Será que ou não? E a própria Tainá, ela falou que ela tem medo, que a área dela é muito nichada, né? Que é a análise de dados de videiras para a produção de vinhos. Apesar de saber que na Austrália é bem forte a área, né? Então, esses assim que é muito nichado, será que ela teria oportunidade? Mas tudo também é questão de ver algo que é mais específico, né? Como você mesmo disse, tem oportunidade aí para um grande leque, né, de áreas aí. É, às vezes você trabalha numa área nichada, mas aquelas habilidades que você tem para aquela área se aplica também para outras. Então, assim, o que eu sempre recomendo para os clientes da Day Science é assim, não fica só fechado em uma área, se abre para outras também, porque ali a sua capacidade de analisar dados das questões de vinho, acho que ela falou uma planta específica aí, né? As videiras, isso. Isso. Análise de dados de videiras, né? Para a produção de vinho. Pois é, eu acho que se você consegue analisar as videiras, você vai conseguir analisar outra. Desculpa se eu não sei a nomenclatura correta, mas outra espécie de planta também, que Aham. produza outro produto além de vinho também. Então, assim, não fica fechada só numa área. E aqui realmente é bem forte. Tem muitas vinícolas, a produção de vinho na Austrália é bem expressiva. Qual foi a outra pergunta que ela falou? Das notas, né? Isso. Então.
O que vai contar mais é o seu maior degree, o seu maior grau. Então, assim, se você tem a graduação e tem o mestrado, o seu mestrado se sobrepõe à sua graduação. Então, assim, se você não tem uma nota muito legal na graduação, mas tem uma nota legal no mestrado, essa nota vai contar mais do que a outra nota. É sempre o maior degree que vai falar mais por você. Se esse degree for relevante, né? Porque às vezes a pessoa faz ali uma especialização que não tem uma carga horária muito boa, que é aquelas especializações só de fim de semana e tudo mais, aí esse já não tem tanta relevância. Mas se for um mestrado com uma carga horária boa, com substância de conteúdo, com substância de pesquisa, esse sim vai contar bastante. Tem duas perguntas que eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô tal qual mediador de mesa de congresso, juntando as perguntas. Deixa eu ver se eu acho o nome da pessoa, mas eu lembro da pergunta, que ele perguntou como é o processo de virar professor universitário aí na Austrália. Será que é possível tornar... Desculpa que eu não vou conseguir encontrar quem foi que fez a pergunta, mas perguntou como é aqui. Aí também, né, o nome da pessoa é Miravete, G. Miravete, como é virar professor universitário na Austrália. E uma pergunta que recebemos agorinha da Thaisa. Que tipo de visto é requerido para o pós-doutorado? Seria visto de trabalho? Qual o processo? Então, como é chegar aí, se precisa de visto, como é que chega até aí? Tá, primeira pergunta, se é possível se tornar professor aqui. É super possível. As vagas de professores são semelhantes o processo para ser professor aqui é semelhante ao processo que eu expliquei para ser pesquisador. As vagas são anunciadas. Tipo, tem um cargo disponível de professor na Universidade X. Então, eles anunciam a vaga, você faz a aplicação ali com seu currículo e o selection criteria, uma covelera. E aí, se você é selecionado, você é chamado para uma entrevista. Você se defende na entrevista. Se você passa na entrevista, é a checagem de referências. E aí, eles vão ofertar uma vaga para você. É um processo muito mais simples do que no Brasil. Agora, a diferença aqui não existem concurso público, no sentido de que você passou no concurso público, a vaga é sua para sempre. Aqui é sempre contrato. Mesmo que você tenha uma vaga permanente na universidade, o que é raro, você só vai conseguir ali, depois de muito tempo já dentro da universidade, os contratos, eles são renováveis. Então, assim, você pega um contrato de 2 anos, aí depois renova de novo. Às vezes, depende da aprovação de projetos, a renovação do seu contrato. Então, essa é uma parte um pouquinho chata aqui. Sim. Mas, assim, no geral, as pessoas que estão na universidade, elas estão na universidade há muitos anos. Mas rola esse estresse de você tem que aprovar projetos para poder renovar contrato e tal. Esse conforto que tem no Brasil aí de que você passa no concurso e a vaga é sua, independente do que você faz para o resto da sua vida, isso não tem aqui na Austrália. Aqui você sempre tem que mostrar alguma produção. E aí, mas aí o processo é simples. É isso. Aplicar com o seu currículo, ir para a entrevista e a vaga. Uhum. É bem direto. A outra pergunta foi questão de visto. E aí, o visto para pós-doc, que é pesquisador, é a mesma coisa do visto para o professor, porque é um visto de trabalho. Quando você não tem quando você não está aqui na Austrália, não tem os direitos aqui, você aplica lá do Brasil. A universidade ela vai te sponsorar. Nossa, sponsorar é o inglês abrasileirado, né? E ela vai te patrocinar. Ainda com verbo conjugado. Então. Com verbo conjugado. Ela vai te patrocinar. Patrocinar o seu visto. O que ela vai fazer? Ela vai dizer para o governo: olha, governo, dê o visto para essa pessoa porque eu preciso dela para trabalhar aqui na universidade. Ela tem as habilidades que eu não encontrei em ninguém aqui na Austrália. Então, eu preciso que traga ela para o país. Aí, o governo dá o convite para um visto. Aí, esse visto pode ser de trabalho temporário, geralmente é de trabalho temporário, ainda não é a residência permanente. Que aí vem como contrato, né? Que tem um período ali de experimentação e tal. Um visto de trabalho temporário, e aí você vem. Esse visto, ele te dá direito de trabalhar no país, mas se
a universidade ou a empresa patrocinou, você só tem direito de trabalhar naquela empresa que te patrocinou. Mas, por exemplo, se você vem com família, é, vou dar o meu exemplo. Eu que vim para a Universidade de Sydney com o patrocínio da Universidade de Sydney, e daí eu vim com meu marido. Ele tem o direito de trabalhar full time, horas indefinidas, no país, no que ele quiser. Mas eu só poderia trabalhar na Universidade de Sydney, especificamente na Universidade de Sydney. Então, assim, você também tem direito, se você traz os filhos, você tem direito à escola pública. No caso do visto de trabalho temporário ou definitivo. Pode ser também que a universidade já te dê o patrocínio da residência permanente, que é o visto que você fica aqui infinito. Você tem todos os direitos de um cidadão, mas para você ser cidadão aqui, você tem que morar no país pelo menos por 4 anos. E ser residente permanente por 1. Então, assim, é um processo, né? Mas você já pode vir com a residência permanente através de um patrocínio de um empregador. Então, nós já estamos a 45 minutos de live Passa e eu estou gostando muito. rápido. A Tainá, pois é, pessoal, a Tainá, muito obrigada pela resposta. Eu fico mais confiante com essas informações. Por nada, vamos mandando pergunta aqui. Mas antes da gente, chegou mais duas aqui, mas é algo que a gente já comentou, mas a gente pode repetir. Mas eu queria abordar algo que é muito importante, Adriana, que é a questão do que se discute muito aqui no Brasil, né? O que é uma preocupação que, infelizmente, é algo que a gente já está lutando, que eu também acompanho essa luta e eu tô na frente, que é a questão que é uma preocupação até que a gente já conversando, que é a questão da fuga de cérebros, né? Que infelizmente, é uma realidade, porque enquanto o Brasil ainda não valorizar os cientistas e tudo mais, infelizmente vai ser, enfim, uma realidade. Mas a gente também tem que pensar de que, às vezes, é um desejo pessoal de cada um, né? De morar em um outro país. Né? Então, eu queria, assim, falasse um pouco dessa questão da importância da internacionalização de cérebros e tudo mais, que você, inclusive, aborda, né, do Day Science, não como uma questão de fuga de cérebro, mas como uma oportunidade. Eu acho que tem gente que quer fazer o doutorado de sanduíche, vai na Austrália, outras realidades, para poder trazer toda essa bagagem de volta para o Brasil. Né? Então também não precisa chegar aí para morar. Né? Tem uma experiência, tem uma bagagem para chegar aqui no Brasil com um gás diferente, com outras perspectivas. Né? Porque eu acho que também isso é interessante. Né? Eu digo que, pelo menos no meu processo de formação, que é algo que eu nem detalhei muito como você detalhou, que eu fiz a minha graduação tanto na Rural de Pernambuco, como também em Diamantina, Minas Gerais. Então, é algo que eu eu preciso sair desse ambiente, eu tenho que me desafiar. Outras áreas, e eu aprendi muita coisa. Né? Imagina se eu fosse ir para um outro país, né? E isso seria muito enriquecedor para a pessoa, né? Então, como você enxerga essa questão da internacionalização de cérebros? Isso é muito importante falar disso, e eu queria deixar aqui registrado que eu não gosto muito desse termo fuga de cérebros. Porque a gente sabe, o nosso país, o quanto que a educação no nosso país ela é memorável, ela é respeitada em qualquer lugar do mundo. Nos países de primeiro mundo, nunca se sintam. A gente tem muito complexo de vira-lata quando a gente está no Brasil, mas quando a gente sai do Brasil, a gente vê o quanto que a nossa educação é valorizada nos países de fora, nos países de primeiro mundo, assim como a Austrália. Tanto que a gente vê muitos brasileiros aqui na Austrália em cargos de confiança em todos os setores, não é só nas ciências, engenharias, enfim, em todos os setores você vai ver brasileiros aqui com cargos de confiança. Então, primeiro, eu queria exaltar a educação brasileira, mas, assim, a gente sabe que nosso país tem vários problemas sociais, econômicos, instabilidade política, e isso acaba que atrapalha a nossa progressão de carreira. E o cientista, eu sempre acho assim, que o cientista ele faz ciência para o mundo.
Então, independente da sua localização geográfica, você está fazendo ciência para o mundo. Então, assim, se você tem ali uma pessoa com uma mente brilhante que pode fornecer conhecimentos, desenvolver novas tecnologias para o mundo, mas você está num lugar que não te dá os recursos para você fazer isso, acaba que é um desperdício de talento. Então, assim, independente, eu quero sair do país, do Brasil, porque o outro país tem mais qualidade de vida. Acho que independente dessa questão, que é muito importante também, porque a gente merece ter qualidade de vida, é muito essa questão de, poxa, eu sei fazer isso, eu sei que eu tenho capacidade de desenvolver um projeto desse, mas é que eu não tenho recurso para fazer isso. Eu não tenho os equipamentos, eu não tenho a estabilidade de profissional para fazer isso. Então, assim, se eu tenho um país que está me convidando a fazer isso, por que eu não vou? Sabe? Tipo, não é que eu estou tirando o meu cérebro do meu país. Não, eu estou internacionalizando esse conhecimento, até porque tudo que a gente gerar de conhecimento é para o mundo. Pelo menos é para ser, né? Para o mundo. Então, assim, eu bato muito nessa tecla de que os cientistas eles precisam ser internacionalizados, eles são patrimônios internacionais. Não pode ficar só num país, sabe? Sim. E aí a Austrália entra como. Não só a Austrália, outros países também. Entra com essas oportunidades, falando, tipo, não, olha, você tem a sua educação, sua formação vai ser valorizada aqui, a gente vai te dar um recurso, a gente quer que você faça isso aqui. Não tem como você dizer não, sabe? Eu cheguei, aí como eu falei no início, eu vim para ficar um ano aqui. Eu realmente não sabia como era a Austrália. Eu até confundi a Austrália com a Áustria. Vim porque a oportunidade apareceu. Por que não? Vou aprender inglês. Aí Sim. vim e aí o país é maravilhoso. Sabe, você poder, que eu amo praia, além das praias maravilhosas, você poder ir para uma praia, deixar suas coisas na areia e mergulhar, nadar e não ficar preocupado de que suas coisas vão ser roubadas, é um choque cultural gigantesco. Para mim, esse foi o maior dos choques. Sim. Você poder caminhar nas ruas sem medo de ser assaltado, você andar com seus pertences num transporte público ou numa rua escura. É claro assim, que não é o lugar perfeito, que não tem violência de jeito nenhum, claro que tem, mas Sim. não na proporção do Brasil, assim, de longe. Não existe isso aqui. Então, assim, você ter essa tranquilidade, eu acho que isso, para mim, foi um fator, assim, muito determinante para eu decidir que eu queria ficar aqui nesse país. E aí, fora isso, tipo, as oportunidades, o acesso a recursos. Tipo, aqui eu posso ser uma cientista. Tipo, no Brasil, eu não sei. Que eu não tinha uma posição permanente no Brasil, ainda não estava concursada. Aliás, eu tinha passado num concurso para federal da ABC quando eu passei no processo para a Austrália também. Só que, tipo, lá seria uma posição temporária. E eu acabei escolhendo vir para a Austrália por causa do inglês, internacionalização e tal. Bom, e acabei ficando. E é isso, nessa questão do Brasil, mesmo que você esteja concursado numa universidade, você não tem ali a estabilidade para fazer as suas pesquisas, às vezes você tem dinheiro, a CAPES, o CNPq, a FAPESP é sempre boa, né? Não vamos falar da FAPESP. A Mas, FAPESP, menino, tá vomitando de... mas assim, é bem limitada, né? É, São pouquíssimas vagas. sim. Aí, assim, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. Então, assim, fica sempre nessa inconstância. É estressante, prejudica a nossa saúde mental ali, como você falou no início. E é muito desgastante para o pesquisador viver assim. Então, é isso. Assim, a gente tem muito mais estabilidade e qualidade de vida em países como a Austrália. Entendi. Só tem uma última pergunta aqui, porque já está quase uma hora de live também para a gente não se alongar. Mas eu queria falar uma coisa interessante para vocês Fala. que estão aqui nos assistindo. Porque uma live numa quinta-feira para quem está no Brasil e casou muito
com algo que estamos debatendo. Não sei se a Adriana, a pessoa quando vai para outro país, não sei o quanto ela está atenta, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, que está enrolando os trâmites da escala 6 por 1, né, da questão da valorização do trabalhador e tudo mais. E eu pensei, nossa, eu acho que vai ser mais interessante que o pessoal tem mais descanso no final de semana e tá ali, assiste uma live. Mas na Austrália tem essa questão de zero trabalho aos fins de semana, porque tem que descansar, né, Adriana? É, aqui os acordos de trabalho são bem definidos. Então, assim, se você trabalha de segunda a sexta, são tipo 7 horas e meia por dia. Você, dependendo do trabalho, você tem a flexibilidade. Então, tipo, se eu quero começar às 6 horas da manhã para deixar às 2 da tarde, tá ok. Se eu quero começar às Ai, que 7 para deixar às 3, bom. também tá ok. Não sei se vocês acompanham o nosso Instagram. Ontem eu postei que hoje é sexta-feira de manhã aqui na Austrália, tá, gente? Então, ontem foi a quinta-feira. É, Ontem foi quinta-feira. Então, assim, ontem o meu marido saiu do trabalho, a gente foi pra praia. E aí eu postei um vídeo dele surfando. Então, isso é muito cultural aqui na Austrália. Tipo, você sair do trabalho e surfar ou ir fazer alguma atividade outdoor na natureza, porque aqui o que mais tem é o acesso à natureza, né? A gente não tem muita. Sim, Você não precisa de atividades pagas aqui. É tudo de graça, porque ali você vai na natureza e curte ali do jeito que você gosta. Então, é muito comum o pessoal vai surfar. Surf é só um exemplo, tá, gente? Vai surfar de manhã antes do trabalho, ou vai surfar depois do trabalho. fazer uma É muito trilha. cultural aqui. Quem trabalha aqui tem as minerações também, tipo a Vale do Rio Doce aí no Brasil, e aqui é no esquema que eles chamam fly in, fly out. A pessoa não mora lá, mas ela fica lá, por exemplo, 8 dias seguidos, e daí depois ela tem 7 ou 6 dias de folga seguidos. Então, assim, concentra o trabalho e depois tem vários dias de folga. Tem os trabalhos que você trabalha, o offshore, que vai na plataforma lá no meio do mar. Você trabalha 21 dias seguidos, folga 21 dias seguidos. Isso te dá muita liberdade para viajar e tudo mais. Existem várias escalas aqui, mas a qualidade de vida é muito respeitada. Muito respeitada em todos os sentidos. Vai haver empresas que vai trabalhar diferente aqui? Tem. Mas não é a cultura da Austrália, sabe? É mais empresas que vêm de outros países e se implementaram aqui e tem uma cultura de trabalho mais que explora mais o funcionário. Mas a Sim, cultura australiana é bem de ter o equilíbrio de vida e trabalho. de Eu acho qualidade que isso é de que vida. isso que encanta muita gente que mora aqui. O Cássio mesmo já tá. A Austrália me convencendo a mudar. Mas é Vem para a isso aí. Austrália. Pois é. Então, Adriana, só para encerrar, então a gente já discutiu como são as oportunidades. Então, gente, teve outra pessoa que perguntou como é que vê essas oportunidades. Tem como, assim, ter oportunidade para várias áreas. Só entrar no site do Day Science, que você. Primeiro que tem um formulário, né? Que essa é a pergunta para a gente poder encerrar. Para quem ainda não está conhecendo, para quem já conhece, mas como funciona o Day Science, né? Como é os trâmites, qual o serviço que você oferece. Então, para o pessoal entender aí essa parceria de tentar conhecer a Day Science, né? Então, quais são os serviços aí que você oferece? Tá, a Day Science, ela, como eu falei antes, ela conecta pesquisadores. Então, se você está procurando bolsas de pesquisa aqui na Austrália, eu vou falar bolsas de pesquisa em vez de bolsas de estudo, porque é um salário que você recebe, né? Além da isenção das taxas. Se você está procurando bolsas aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher o formulário de elegibilidade lá na Day Science.
e a gente vai analisar os seus dados e vai retornar para você com uma proposta de consultoria, que você pode contratar ou não. Porque você consegue bolsas aqui por sua conta? Você consegue. Entrando no site das universidades, vendo as oportunidades que estão abertas, mas nem sempre os sites são claros no processo. Como eu falei, não existe um edital explicadinho como tem no Brasil. A Austrália ainda peca aí nesse sentido. Então, por isso que a gente decidiu abrir a Daysize, que é para ajudar, como a gente conhece o processo, eu, tanto com a minha experiência no Brasil, da educação no Brasil, eu conheço o sistema, a documentação brasileira educacional, e a minha experiência aqui recrutando alunos de pesquisa. Então, como eu conheço os dois sistemas, eu uso essa experiência para ajudar os alunos que querem conseguir essas oportunidades aqui na Austrália. Então, assim, contratando a nossa consultoria, a gente acompanha o aluno em todo o processo. Desde lá da busca pelos pesquisadores, a gente fornece uma lista dos grupos de pesquisas que trabalham na área que você quer, a gente ajuda no contato, na organização da documentação, na questão de visto, todo o processo burocrático, a nossa consultoria ajuda. A gente não é curso online, a gente é consultoria mesmo, um por um. É o seu processo com uma pessoa individual ajudando. Então, a gente tem a consultoria para bolsas de pesquisa, a gente tem a consultoria para quem quer cargos de pesquisador aqui, que seria o pós-doc, ou cargos de professor. A gente ajuda no processo também. A gente ajuda na questão de vistos, gerenciamento de projeto, a questão de tradução de documentos, porque aqui você vai precisar traduzir os seus documentos, é uma tradução juramentada pelo órgão específico da Austrália, então a gente ajuda em todos os trâmites para você mudar o seu processo aqui para a Austrália, mudar para a Austrália como pesquisador. Então, o site da empresa é www.dayscience.com. A gente usa o Instagram aí também para mostrar. Eu adoro mostrar os pesquisadores que estão trabalhando aqui, porque eles estão fazendo um trabalho excepcional. A gente tem um canal do YouTube também, que eu estou trazendo convidados para falar das experiências. Então, tem bolsistas de várias áreas. Tem um professor universitário também. Nossa última live foi com um professor universitário brasileiro que trabalha aqui. E, enfim, a gente busca trazer informações desse universo Austrália, pesquisa na Austrália, para mostrar para vocês, para tentar tirar as dúvidas da melhor maneira possível. Vocês também podem entrar em contato só para fazer a pergunta que vocês quiserem. Sim. A gente está super disponível para responder. E é isso aí, gente. Lembrando, lá no site tem um formulário, principalmente o pessoal que pergunta, será que tem oportunidade? Será que não tem? Responde lá o formulário, porque aí você vê se você tem a oportunidade, se você é elegível. E se não tiver, dá um jeitinho, vê como é que você pode melhorar, né? Para você ter aí as oportunidades, que é bem interessante. E a Adriana falou que tem lives com outras pessoas que já estão aí na Austrália. Recentemente, teve uma pessoa que se formou e mostrou como é a cerimônia de formatura, né? Achei bem bonita, bem interessante, totalmente diferente daqui do Brasil. Eu achei lindo. Então, para quem não conhece, sigam a Daysize nas redes sociais, que além de postar a questão das oportunidades, que inclusive nos stories ela coloca... eu tô vendo tudo. Ela coloca a oportunidade de pesquisador de tal área, tal oportunidade. Então, fica ligado que tanto no feed como nos stories tem oportunidade, mas também muitas curiosidades de como é a carreira e a vida também, né, do pesquisador aí na Austrália. Anderson, deixa eu só adicionar mais uma coisinha. Adiciona. A gente já está passando do tempo. Eu acho que é uma questão muito frequente. É a questão de valores, de bolsas. Sim. Os alunos Menina, ficam mas... É verdade. Olha, você tá... Ó, pessoal, tudo aí, ó. O outro conversando a mudar. Sabe nem quanto é que vai ganhar? Olha. Pois é. Então, o que a Austrália oferece em termos de valores? As bolsas de pesquisas, elas pagam um salário para você, a isenção das taxas, você não paga nada pela universidade. Aqui as universidades são caríssimas, em torno de 35, 40 mil dólares australianos por ano, um curso de doutorado ou mestrado.
As bolsas de mestrado e doutorado, elas pagam o mesmo valor, porque é praticamente o mesmo trabalho. A diferença do mestrado para o doutorado é que o doutorado aqui vai ser 3 anos, diferente do Brasil, 3 anos, podendo prorrogar por mais 6 meses, então Sim. até 3 anos e meio, e o mestrado são 2 anos. O salário que é pago para o aluno é em torno de 35 mil dólares australianos. E isso vai dar. Todas as contas aqui, todos os salários aqui, vocês sempre vão ver por ano. Então, vai ter o anúncio lá, 35 mil dólares por ano. E aí é pago quinzenalmente. Então, você faz a conta, quantas semanas tem no ano, quantas quinzenas, e aí divide esse valor pelo número de quinzenas, e aí vai dar o valor que você vai receber quinzenalmente. Esse valor é isento de imposto de renda. Vai dar mais ou menos uns 1.300 dólares por quinzena, dependendo da Quinzena. bolsa, porque esse valor também não é fixo. Tem bolsa que paga, esse ano 2024 foi reajustado, tem bolsa que paga 35 mil, tem bolsa que paga 37 mil, tem bolsa que paga 40. Aí, às vezes, também você tem as top-ups, scholarship, que são bolsas dadas pela indústria para adicionar nesse valor, então, assim, 10 mil a mais, então, às vezes você tem 45 mil, 50 mil, varia um pouco esse valor. Outra coisa que que as bolsas daqui pagam também é o seguro-saúde. Não vão ser exatamente todas as bolsas, mas a maioria paga o seguro-saúde, que é obrigatório quando você vem estudar aqui na Austrália. Então, paga o seguro-saúde por 4 anos, algumas pagam o seguro-saúde até dos seus dependentes. Então, assim, vai depender um pouco a abrangência do que pagam as bolsas, vai depender um pouco de Sim. quem está provendo a bolsa. Mas, assim, o básico é as taxas da universidade e o salário ali que você recebe para você se manter. Seguro saúde para single e algumas bolsas pagam para a família inteira. Tem bolsas que pagam até as suas passagens do Brasil para a Austrália. Quando não paga assim Melhor a ainda. passagem inteira, tem bolsas que pagam, que te dão uma ajuda. Por exemplo, deu 12 mil dólares para ajudar aí nos custos de mudança. Quando você está aqui dentro da Austrália, por exemplo, a gente estava em Sydney e o meu marido conseguiu uma bolsa aqui em Perth. Então, a bolsa que ele conseguiu pagou a nossa despesa de mudança de Sydney para Perth. Então, eles pagaram exatamente tudo. Sim. Então, assim, tem essa diferença aí na modalidade do que abrange o pagamento das bolsas, né? Então, vai variar dependendo do projeto e de quem está provendo a bolsa. Mas, no geral, é um dinheiro, que é outra questão muito frequente. Consigo me manter com esse dinheiro? É um dinheiro que não vai te enriquecer, mas que vai ser suficiente para você se manter aqui, dependendo do seu estilo de vida também, né? Mas se você tem uma vida ali simples, esse dinheiro é suficiente para você pagar suas despesas, se Sim. alimentar. Como eu falei, a diversão aqui é grátis. Você, como aluno de doutorado, também tem direito a fazer trabalhos extras. Então, você pode conseguir trabalhos casuais em outras indústrias, e aqui é muito comum ter trabalho casual. E você pode também conseguir trabalho dentro da própria universidade, sendo assistente do professor. E aí, eles pagam ali as tutorias em torno de 50 dólares por hora. Os salários aqui é sempre por hora ou anuais. Nesse A forma esquema. como ela é divulgada, né? Isso. Aí, outra coisa também que eu preciso falar é que esse dinheiro não tem imposto de renda. Isento. Para você, não, é isento de imposto de renda. Se você pegar a tutoria, porque aí a tutoria já é na modalidade emprego. Aí você paga imposto de renda na tutoria, mas na bolsa de pesquisa é completamente isento de imposto de renda. E os salários para professores e pesquisadores pós-doc, se você é recém-doutor, você acabou seu doutorado, então assim, é considerado não ter nenhuma experiência. O salário inicial é a partir de 98 mil dólares por ano, 100 mil dólares por ano. Aí esse sim tem imposto de renda, porque é salário e tudo mais, mas é um salário considerado alto aqui na Austrália, então assim, você vai ter Sim. uma qualidade de vida boa recebendo esse valor. Acho que de valores é isso.
Se alguém Não, mas tiver... sabe o que é interessante, Ah, Adriana? Que ninguém, de fato, ninguém perguntou de valor. E a tão gente rico, né? conversando, perguntando. Que bom, assim, não é que bom, mas assim, o pessoal estava mais interessado do processo, se tem oportunidade, né? Perguntando, será que tem oportunidade para minha área e tudo mais? E ninguém falou de valores, mas aí que interessante, mas que bom que você lembrou, né? É, E foi sincera também, que é um valor que dá para ter uma vida, mas a questão também, que também é algo que a gente comentou, né? A questão de qualidade de vida com a questão de relação de trabalho, né? Com a questão de qualidade de vida, de saúde mental e tudo mais, eu acho que dá para ter uma vida digna, no mínimo, para poder, né, se viver, ter um outro estilo de vida, é. né? Eu acho isso bem interessante. Mas enfim, então, para reforçar aqui, gente, o site é www.dayscience.com, tá? Em inglês, em inglês agora, vamos praticar o inglês. É dayscience.com, tá? Vamos subir. E Adorei. tem lá todas as informações, também tem vídeos no YouTube, tem um canal no YouTube com live com outros pesquisadores que também realizam pesquisas também na Austrália. Sigam o Day Science no Instagram, tem vários vídeos de curiosidades, lives com outros pesquisadores que também estão fazendo aí a carreira científica na Austrália e também Nova Zelândia. Tá bom, gente? E é isso, Adriana, muito obrigada aí pelo seu tempo. O seu sextou começou aqui no Brasil aí. É Sextou, a feriado, gente. né? Amanhã vai ser feriado aqui no Brasil. Eu Aqui não. já esqueceu até os feriados. Olha, o pessoal tá na Austrália. Aí o Academic, parabéns pela live. Muito obrigado, Academic Leve. E é Não, eles isso. são um casal que moram aqui na Austrália, são pesquisadores aqui na Austrália, o Academic Ponto Lab. Olha aí, menino, o povo da Austrália aí representando. Então, galera, segue aí o Day Science e aproveite também já para fazer o jabá aqui de assinem o abaixo-assinado pelo reajuste das bolsas aqui no Brasil, que vai impactar. Então, o pessoal que está aí na Austrália, assina também, ajuda a gente aí Eu já assinei. a valorizar tal qual a Austrália também valoriza os seus pesquisadores. Então, a proposta é a gente valorizar a ciência e a internacionalização aí do CELS. Adriana, considerações finais, manda aí um beijo, o povo vai para visitar e conhecer o Day Science. Galera, vem visitar a Austrália, mesmo que seja só de férias, vem aqui conhecer os cangurus, os coalinhas, é tudo muito fofo, os tubarões, as aranhas. Brincadeira, tá? Tubarão vai em Recife. O tubarão vai em Recife, já tem tubarão lá. Não, os tubarões aqui são mansinhos, eles não atacam, não. E as aranhas Mas eu vi esses aranha dias brinca... você postou o canguru. A aranha é brincadeira, tá? Não tem aranha assim como se prega por aí. Enfim, os animais aqui eles respeitam muito a interação com os humanos, então não é tão perigoso assim, não é Que bom. tão, mas tem que tomar cuidado. Mas, Lorde, eu só queria te agradecer pelo espaço, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, de mostrar o nosso trabalho para os seus seguidores. Queria te parabenizar pelo trabalho que você faz, como eu falei antes, eu morro de rir aqui com o Diego, meu marido, a gente fica só assistindo, passando os seus rios, e não tem como não se identificar com a vida aí da pós-graduação, porque a gente que passou anos no Brasil aí sabe como que é todas essas dores. Também tem o lado bom, né? De conexão com muita gente. A gente conhece muita gente legal na área acadêmica, mas tem o lado trágico, Sofrido. que você traz muita. Você faz a gente rir disso. E isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada Obrigado. mesmo pelo espaço. E é isso aí, gente. A gente está aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem a gente, siga a Day Science. E obrigada. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Sigam o Day Science. Qualquer dúvida, pode ter certeza que é só perguntar, que eles vão lá responder, tirar todas as dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado por vocês estarem até aqui conosco. E essa live vai ficar salva, Adriana, no perfil do Day Vai ficar Science? salvo
no perfil do Day Science, aí eu vou editar e coloco lá no YouTube para ficar lá permanentemente. Porque como é longa, né? Lá tem o formato podcast, aí você pode só escutar também, que eu não quero ficar abusando da boa vontade de vocês. Então, olha aí, vai para academia, treina, já escuta a gente aí conversando, falando sobre oportunidades de carreira científica na Austrália. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado por estar até aqui e até a próxima. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.